Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, em nossa aula de hoje, a gente vai fazer o estudo, vai continuar, nosso estudo da função quadrática, e hoje, especificamente, a gente vai tratar do gráfico da função quadrática, tá bom? Na atividade postada, vocês vão ter alguns exercícios iniciais que tratam do gráfico, que eu vou abordar agora, e um último exercício que é parecido com o da semana passada, que é uma situação-problema envolvendo a função quadrática e para a gente resolver alguns casos dessa situação-problema, tá bom? Então, vamos lá como é que funciona o gráfico. Eu vou comentar primeiro de uma forma geral, depois eu faço um exemplo, beleza? Então, o gráfico da função quadrática, de qualquer função quadrática, ele vai ter sempre o mesmo formato. E esse formato é chamado, dentro da matemática, de parábola. Então, o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola, tá bom? Essa parábola, ela pode ser de duas formas. Ela pode ter a sua concavidade voltada para cima ou sua concavidade voltada para baixo. O que significa isso? Significa assim, ó. Imagina que aqui eu tenho o plano cartesiano, certo? Lembram lá o eixo x, o eixo y. Quando o gráfico tem a concavidade voltada para cima, significa que ele é desse formato aqui, ó. A concavidade significa esse buraco da parábola. E a parábola é como se fosse um U, tá vendo? Tipo um V, uma curvinha embaixo, uma coisa assim. Então, isso daqui é uma parábola. Ela tem um eixo de simetria, a parábola, tá? Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado. Ou deveria ser, né? Que meu desenho aqui não ajuda muito. Mas, enfim. Ou ela pode ter a sua concavidade voltada para baixo, que daí seria desse jeito aqui, ó. Então, tem aqui o plano cartesiano, eixo X e eixo Y, ela seria nesse formato aqui. Então, aqui é uma parábola mais bonitinha, com a concavidade voltada para baixo. O buraco, a abertura dela está voltada para baixo. E aqui a abertura dela está voltada para cima, tá bom? Como que eu sei quando é cada caso, professor? Ele vai ter a concavidade voltada para cima quando o coeficiente do x ao quadrado for positivo. Porque o professor não entende nada. Tipo assim, ó. Se eu tenho a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 10, vamos supor. Deixa eu dar uma separadinha aqui. Nessa função, percebam que a parte que tem o x elevado ao quadrado, ela é positiva, né? Porque o número que acompanha está positivo. Então, esse é um caso que o gráfico seria nesse formato, porque o x ao quadrado é positivo. Isso que importa, o x ao quadrado. O resto pode ser do jeito que for, mas o x ao quadrado tem que ser positivo. Outro exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado mais 10x. A parte do x ao quadrado está positiva, não é verdade? Então, ele vai ser nesse formato. Por exemplo, a função f de x igual a 0,5x ao quadrado menos 2x, por exemplo. Bem, apesar de eu ter aqui o valor negativo, percebam que quem acompanha o x ao quadrado, apesar de ser um valor decimal, ele é positivo. Portanto, como é essa parte que nos interessa, o formato do gráfico vai ser uma parábola com a concavidade, com a aberturazinha dele voltada para cima, tá bom? E quando que é voltada para baixo? Então, se é para cima quando está positivo, para baixo é quando for negativo. Por exemplo, a função f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 10, por exemplo. Ó, aqui está positivo, mas aqui não me interessa. O que me interessa é a parte do x ao quadrado. Como essa parte é negativa, o gráfico vai ter esse formato. Por exemplo, a função f de x igual a menos x ao quadrado. Só isso. É uma função de segundo grau, está aqui o x ao quadrado, certo? E ele está negativo, então o gráfico vai ter esse formato, tá bom? Sempre vai ser uma parábola, mas às vezes a parábola pode ser voltada para cima e às vezes ela é voltada para baixo, tá bom? Basicamente é isso. Para a gente entender melhor como funciona isso, eu vou construir com vocês o gráfico da função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Vou ensinar para vocês como a gente constrói o gráfico. Eu não vou exigir que vocês construam lá, certo? Para não ficar tão trabalhoso para vocês e coisa e tal. Eu sei como é puxado estudar online, tendo trabalhado o dia inteiro e coisa e tal. Então, por isso, eu vou mostrar como é o gráfico, mais um exercício e vou pedir uma coisa um pouco mais simples, tá? Como que é o gráfico, então? A técnica de construir vai ser exatamente a mesma que a gente usou lá no gráfico da função afim. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente vai conseguir uma tabela com os valores de x e os valores de y, certo? E a partir dessa tabela, a gente vai jogar no gráfico. Mas primeiro, vamos fazer a tabela, tá? Como é que vai funcionar essa tabela? Eu seleciono, eu escolho o que eu quiser para os valores de x e com base neles eu vou determinar quais são os valores do y. Lembrando que se eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado, isso daqui é exatamente a mesma coisa que se eu tivesse assim, ó, y igual a x elevado ao quadrado. Tá bom?
Fazendo a substituição, então vai ter o seguinte, ó. Pro x, pode ser o valor que eu quiser. Eu vou escolher aqui o seguinte, ó, que vai ficar bem interessante pra gente. O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E com base neles, eu vou determinar o meu gráfico. Então, vou fazer a conta para cada um. Vamos começar pelo menos 2? Então, vou ter o seguinte, ó. F de x é igual... Vou pegar o y, tá bom? Para ficar mais fácil de entender, não se perder. Então, y é igual a x ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que o f de x. Então, eu quero saber o valor do y. Qual é o valor do x? Ah, é menos 2. Então, aqui eu vou ter menos 2 elevado ao quadrado. Então, o y é igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado significa que eu tenho que fazer menos 2 vezes o menos 2. Multiplicar ele por ele mesmo, um total de 2 vezes. Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Então, o y fica 4 positivo. Então, quando o x vale menos 2, o y vale 4. Próximo. Agora, fazer a conta para o menos 1. Então, o y é igual a x elevado ao quadrado. Então, o y é igual... Qual é o valor do x? Ah, agora é menos 1. Então, eu vou ter menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Então, o y é igual a... O que significa menos 1 ao quadrado? Significa que eu devo fazer o menos 1 vezes o menos 1. Multiplicar ele por ele mesmo. Fazendo a multiplicação, eu vou ter o seguinte, ó. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é 1. Então, o y vale 1. Quando x vale menos 1, o y vale 1 positivo. Então, eu vim aqui no y e vou colocar o 1 que eu encontrei, positivo. Continuando. Deixa eu fazer um risquinho assim, eu faço aqui embaixo, tá bom? Fazer a conta para o zero agora. Então, o y é igual a x elevado ao quadrado. Então, o y é igual... Qual é o valor de x? Ah, agora é o zero. Então, eu vou ter 0 elevado ao quadrado. Então, o y é igual a 0 ao quadrado, significa 0 vezes 0, que vai dar 0. Tá bom? Então, quando x vale 0, o y também vale 0. Então, aqui eu coloco 0. Próximo ponto. Próximo valor. Agora é o 1. Então, o y é igual a x ao quadrado. Então, o y é igual a 1 ao quadrado, que eu estou colocando no lugar do x. O que é 1 ao quadrado? Significa fazer 1 vezes 1, total de 2 vezes. Então, o y é igual a 1 vezes 1 é 1. Então, quando o x vale 1, o y vale 1 também. Beleza? E por último, 2. Então, eu vou ter que y é igual a x ao quadrado. Então, o y é igual... Qual é o valor do x? Ah, agora é 2. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Então, o y é igual a 2 ao quadrado, significa que eu tenho que fazer 2 vezes 2. Multiplicar ele por ele mesmo, um total de 2 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, quando x vale 2, o y vale 4. Beleza? Temos aqui todos os valores. E a partir deles, então, a gente vai montar o gráfico. Primeiro, quando x vale menos 2, o y vale 4. Então, eu vou vir aqui no meu gráfico, ó. Já vou colocar os valores do x, tá? Menos 2, menos 1, aqui o 0, 1 e 2, tá? Então, quando x vale menos 2, o y vale 4. Então, está aqui o menos 2 do x. Lembrando que esse é o eixo x, certo? E que esse daqui é o eixo y. Então, quando x vale menos 2, o y vale 1, 2, 3, 4. Está aqui o 4 do y. E eu vou ligar eles, ó. Pam, 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 pam. Ih, falhou a caneta. Pam, 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 pam. Está aqui o meu ponto. Vou fazer de outra cor. Está aqui o meu ponto. Beleza? Dando sequência. Quando x vale menos 1, o y vale 1 positivo. Então, está aqui o menos 1 do x. Está mais ou menos aqui o 1 do y. E eu vou ligar ele. Vou ligar o menos 1 com 1. Então, pam, 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 pam. Está aqui o meu ponto. Depois, quando x vale 0, o y vale 0 também. Então, 0 do x, 0 do y, os dois vão se encontrar na origem. Opa, vou fazer outra cor aqui, né? Então, está aqui meu próximo ponto, tá vendo? Na sequência, quando x vale 1, o y vale 1 também. Então, está aqui 1 do x, está aqui 1 do y, vou ligar os pontos. E aonde eles se cruzarem, a gente faz o nosso pontinho, certo? Na sequência, a gente descobriu que quando x vale 2, o y vale 4. Então, está aqui o 2 do x, está aqui o 4 do y, e eu vou ligar eles, certo? Formando aqui meu próximo ponto.
Então, a gente pegou todos os valores que a gente conseguiu encontrar na tabela e a gente substituiu aqui no gráfico. E obtemos alguns pontos. Como que eu sei agora o que é o gráfico mesmo? O que é o resultado disso? O gráfico vai ser obtido ligando esses pontos que a gente determinou, tá bom? Então, eu vou ligar aqui, ó. Agora, para mim, é a parte mais difícil. Então, eu vou ligar aqui e vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, quer ver? E ele continuaria subindo aqui, e ele continuaria subindo aqui também. Ele continua infinitamente. A ideia é que ficasse mais proporcional, né? Mas é que eu sou muito ruim em desenho, nossa senhora. Enfim, né, gente? É importante que ele deveria ficar simétrico, tá bom? Mas é que eu sou muito ruim em desenho, não tem jeito não. Isso daqui é a parábola correspondente ao gráfico da função f de x igual a x elevado ao quadrado, tá bom? E pronto, esse é o resultado que a gente queria. Não é nem os pontos, não é nem nada, nem a tabela, nem nada. É o formato do gráfico, é a parábola, saber aonde ela passa, o formato dela, é isso que a gente buscava. Então esse é o resultado, esse é o gráfico, tá bom? Então é isso, pessoal, na aula de hoje. As questões estão mais simples que isso daqui, tá bem de boa. A última questão é uma situação problema, que é só fazer os cálculos semelhantes à última aula. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida à tua disposição, beleza? Manda um salve pra mim. E bons estudos aí. Valeu, até mais.